As crianças de hoje em dia, elas já nascem na era dos smartphones. Quando você era pequeno, a tecnologia te chamava a atenção, te causava estranhamento, ou você encarava com naturalidade? Essa é uma pergunta que eu acho que é difícil responder, sabe por quê? Porque eu acho que para a criança que é pequena, ela não tem uma noção de que determinada tecnologia é uma tecnologia nova. Então, assim, para nós, o smartphone é uma tecnologia diferente, porque nós criamos nosso sistema cognitivo antes do smartphone. Né? A Certo. nossa relação com as mídias foi anterior ao smartphone. Mas eu vejo que hoje, e esse é um segmento também crescendo muito, de literatura infantil produzida para smartphones ou para tablets, que jogam um pouco, que fazem no digital, muitas vezes, aquilo que a gente tinha nos livros impressos de pop-up. Sim. Sabe aqueles livros de impressos que a gente abria e pulava um castelo, pulava uma princesa? Agora tem um marcador, né, de VR, marcador de realidade virtual. Verdade. Então as coisas, elas parece que são as mesmas, só que com outras roupagens, né? E quando eu era criança, eu não achava que aqueles livros de pop-up eram grande tecnologia. Eu achava que eram livros, mas para a geração da minha mãe, aqueles livros de pop-up certamente eram livros de grande tecnologia. Sim. Então eu acho que no fundo a gente tem uma ideia às vezes ingênua, e eu acho que isso também é uma coisa importante dessa discussão, que a Uhum. gente acha que pode haver uma vida sem as tecnologias, mas no fundo elas estão em toda a parte, e isso é uma coisa que a gente também precisa pensar, que isso é uma mudança radical, porque no suporte impresso só, o suporte em que eu leio romance não é o mesmo, não era o mesmo livro, não era o mesmo volume em que eu fazia meus exercícios de matemática da escola. E não era o mesmo caderno onde eu tomava nota dos meus alunos quando eu comecei a dar aula. Então, o mundo do trabalho tinha um conjunto de volumes diferentes, o mundo da ficção tinha um conjunto de volumes diferentes. Hoje, tudo que eu fiz foi nesse computador. A minha entrevista com você está sendo nesse computador, que é o mesmo dispositivo em que eu estava lendo um artigo científico para meu trabalho de pesquisa, é o mesmo dispositivo em que eu estava trocando e-mail com a minha mãe, é o mesmo dispositivo em que eu vi vídeo de gatinho no Facebook. Então, no fundo, essa cultura da convergência que a gente vive faz com que no mesmo dispositivo esteja o trabalho, a relação social, a relação familiar, a divulgação do trabalho, que é o que a gente está fazendo aqui agora, Uhum. o lazer, a pesquisa. Então, essa convergência de tudo para o mesmo dispositivo também vai mudar radicalmente a forma como a gente lê.